Olá, boa noite. Começando aqui a nossa aula. Boa noite a todos. Deixa eu ver quem está na sala. Já tem 38 pessoas aqui. Deixa eu abrir aqui os nomes. Tem um monte de gente aqui. Muito bom. Então, vamos fazer o seguinte. Digita número 1, só para a gente testar aqui a nossa imagem e o som. Estando tudo ok, número 1. Estão recebendo bem a imagem e o som? Ok, muito bom. Silvia, Vera Lúcia, João Carlos, Elvira, Silvia, Cássio, Viviane, Odilene. Então, daqui a pouco deve estar chegando mais gente. Deixa eu perguntar para vocês o seguinte. Tem gente aqui primeira vez na sala? Digita número 2. Número 2, quem está a primeira vez hoje aqui? Vladimir. O Odemir falou que não tem imagem. Mas vê se tem um botão reconectar aí embaixo, Odemir, para você reconectar a sala. Vladimir Sol Serrano, primeira vez? São primeira vez aqui. E vocês ficaram conhecendo como aqui a aula? Muito bom, 42 pessoas. Daqui a pouco chega mais gente. Normalmente chega aí umas 100 e poucas pessoas. Tem 160 pessoas inscritas. Ok, então. Deixa eu dar umas dicas aqui. Quem está novo aqui na sala, baixou o e-book da Yoga da Mente, já deu uma lida, porque é importante, quando faz a inscrição lá na página da Yoga da Mente, você baixar o material, né? Para você ter dúvidas aqui. Baixou e leu, ou só baixou? Nossa! Um espirro aqui. Vamos em frente. Deu uma esfriada agora à noite, né? Então, tem que ter... li um tiquinho, tá? Então, tem que fazer a tua lição de casa, tá? Ler o material, estudar, caderno, tirar dúvida. Algumas pessoas, né, para você fazer as coisas funcionar na sua vida, você que tem que fazer funcionar. A técnica é excelente, tem muitos alunos aqui que já são praticantes, serve para muita coisa. Só hoje já chegou um monte de depoimento lá no nosso grupo do WhatsApp, e todo dia tem comentário do pessoal. Vamos fazer o seguinte, uma dica hoje, a gente vai praticar um pouco de tapping, uma nova modalidade de tapping. Já deixa uma água aí, um copo de água aí do lado, porque vai dar sede nos exercícios, tá? Então, aproveita o comecinho da aula, vai buscar a sua água, deixa aí, porque é importante hidratar o corpo. Sueli Michel, é a primeira vez aqui, não? É a primeira vez comigo, não? Não? A Sueli lá do nosso grupo, lá do WhatsApp? Tá. Então, o tapping é essa ferramenta aqui. Por exemplo, então você não tem o poder da neuroplasticidade, né? Porque o poder da neuroplasticidade, a gente só trabalha essa ferramenta aí. É uma ferramenta muito forte. Olha o Agenor aí. Então, a gente vai praticar hoje uma modalidade que é o Yoga Tapping. Essa modalidade que somente os praticantes da Yoga da Mente que sabem fazer isso. Através do conhecimento da Yoga da Mente, vocês vão ver que o resultado do tapping é muito mais rápido, tá? E definitivo. Mas a gente vai começar isso hoje. Isso é uma parte avançada da Yoga da Mente. Mas vamos repassar os básicos para os colegas que estão novos aqui. E isso, são os toques nos pontos de energia. Tem um botão aqui em cima para compartilhar. Quem puder compartilhar aí no Facebook. Então, a Alzira já falou que compartilhou, para mais gente
chegar aqui na nossa aula, tá bom? Então, hoje nós vamos falar aqui sobre as infinitas possibilidades. Ué, que estranho aqui. Tá alguma coisa estranha aqui. Nós estávamos com 40 e poucas pessoas, agora está mostrando aqui com 22. Derrubou? Caíram pessoas? Saíram pessoas da sala? Que esquisito. Estava subindo, né? 40 e poucas pessoas. E aí, de repente, agora está mostrando que só tem 22. Será que o sistema teve problema? 49. O meu está mostrando... Ah, agora atualizou. Algum problema no software. Agora atualizou para 49. Tem alguém aqui que não conhece o tapping, que também é conhecido como EFT? Tem alguém que não conhece? Digita número 3, quem não conhece. EFT. Já ouviram falar ou não? Ó, eu digitei aqui EFT tapping. Alguns conhecem como EFT, outros conhecem como tapping. Tá. Aquele sistema de toques. O pessoal não conhece. Então, tá bom. Então, a gente vai fazer bem básico aqui, que é assim. Na verdade, o grupo que já está acompanhando a Yoga da Mente, então a gente vai repassar a Yoga da Mente e depois nós vamos fazer os exercícios de toques aí com o tapping, tá bom? Vamos falar sobre as infinitas possibilidades. Deixa eu compartilhar a tela, então. Ok, então vamos lá. Deixa eu me apresentar rapidamente. Então, a Yoga da Mente é essa ferramenta que vocês foram convidados para conhecer. Não é só uma ferramenta, é um corpo de conhecimento, e eu vou explicar um pouquinho sobre o que é. E cada semana eu abordo um assunto dentro da Yoga da Mente. Então, por exemplo, hoje vamos falar sobre como acessar, né, as infinitas possibilidades. O que são as infinitas possibilidades? Digita número 4 aqui. Quem, por exemplo, está diante de alguma questão, algum problema, alguma situação, que você não consegue enxergar a saída. Parece que está difícil de enxergar a saída, parece que a coisa está complicada, difícil. Tem bastante gente, né? Legal. Com a prática dos 4 passos da Yoga da Mente, você praticando direitinho, se você entende bem a teoria, e também ler o e-book, escutar os áudios, o áudio, né? E também os webinários anteriores, para você acompanhar mais o conceito, porque tem muitos webinários lá no meu canal do YouTube. Você vai conseguir, né, enxergar saídas, porque exatamente esse é o objetivo da Yoga da Mente. Com a adição do tapping, vocês vão ver que vai ficar bem mais fácil, tá bom? A EFT tapping, que é o que é conhecido aí, e eu sempre ministrei aulas de EFT tapping, eu via com os alunos que muitos dos resultados que eles tinham na sala de aula e nos treinamentos, e que esses problemas eles acabavam voltando, muitos deles, né? Não todos. E quando você trata direitinho com a EFT e tudo, Só que, por que eu estou dando o nome de Yoga Tapping? Porque
o Yoga Tapping, ele difere na filosofia do EFT. EFT, que é o Emotional Freedom Techniques, que é uma técnica de liberação emocional. O Gary Craig, que criou a EFT nos anos 90, e eu estudei com ele, é muito boa, ela funciona. Só que quando você tem um conhecimento, por exemplo, onde que está a diferença básica? É que lá a ênfase toda é no emocional. Na yoga da mente, a gente trabalha mais o pensamento que está causando o estresse emocional. Então, a gente também não fica perdendo muito tempo com a yoga da mente, não fica perdendo muito tempo com o emocional. A gente vai direto no que é que você anda pensando. E essa é a fonte do problema. Se a gente apaga isso ou desfoca dessa questão, abre-se novas possibilidades para você. Então, vamos acompanhando aqui o nosso raciocínio, vou fazer uma demonstração hoje para vocês aqui. Vou acompanhar aqui, deixa eu passar os slides. Enquanto eu estou passando os slides, eu não consigo ver o que vocês estão escrevendo, então, se quiser fazer pergunta para mim, quando eu tirar o slide aqui, quando voltar a minha imagem, aí vocês fazem as perguntas, senão acaba eu não vendo, né? Alguém vai digitando outras questões e a sua pergunta ela vai subindo e some aqui da visão. Vamos começar a nossa aula. Eu sou engenheiro de formação, sou empresário, sou comunicador de rádio, sou coach, né, treinador, palestrante. Minha missão é ajudar você a despertar para a sua grandeza. Por que eu coloquei essa missão? A minha missão era mais complexa, né? Tinha mais coisa, mas se eu ajudar você a enxergar o quanto, né, grandioso você é, a maioria dos seus problemas você mesmo resolve. Então, vocês já ouviram falar, né, que nós somos a imagem e semelhança de Deus, que nós somos grandiosos, que nós somos infinitos, seres espirituais, etc. Mas as pessoas não têm essa experiência da grandeza dela. Então, é isso que eu procuro despertar nas pessoas que trabalham comigo, as terapias, os treinamentos, ok? Programa na Rádio Mundial, programa Reinventando-se. Já são 14 anos de rádio. Muitos entrevistados esses anos todos. O programa foi quarta-feira, hoje é quarta-feira, né? Que foi a semana mais curta. Hoje foi meio-dia. Para vocês seguirem, tem a página Estélio Sol, que tem bastante material lá, tem os DVDs. Segue lá o Facebook, Estélio Sol, a página, né? Página Estélio Sol. Instagram, o YouTube, Estélio Sol Oficial. Inscreva-se no YouTube para você acompanhar as postagens. Os programas de rádio estão lá também. E são aqui mais de 800 vídeos que tem lá. Então, na página que você fez a inscrição para essa aula, yogadamente.com.br, você pode baixar o e-book, o áudio, que é importante você ler, estudar. Não é só ler várias vezes, compreender, clarificar as palavras mal entendidas no dicionário. Para quem acompanha a aula toda aqui e achar interessante, se quiser participar do grupo do WhatsApp, pode participar, eu vou colocar no final aqui da aula o endereço, desde que você siga as regrinhas, você demonstrar interesse e tal. Tem gente que manda solicitação para entrar no WhatsApp que eu nem coloco ela, porque a gente já percebe que é um curioso. Então, nós estamos tendo um cuidado de trabalhar mais a qualidade, né, das pessoas que estão lá no grupo, que se ajudam, tiram dúvidas, compartilham os ganhos, tá bom? Mas no final eu falo isso. Vou falar um pouquinho da Yoga da Mente, porque tem gente nova aqui. Então, é para ajudar
você a transformar situações estressantes em clareza mental, sair do estresse e encontrar soluções para os seus problemas. Esta ferramenta visa facilitar as pessoas a tomarem consciência dos pensamentos que ela mantém ao longo do dia e que são os responsáveis pelos momentos de estresse. Yoga é uma palavra que vem do sânscrito e que significa união ou integração. Se fôssemos resumir yoga em uma única palavra, esta seria a palavra agora. Yoga é agora. A essência do que a yoga da mente pretende fazer é nos ensinar como estar no tempo presente, ou seja, no agora. Ok, vamos em frente. Integração, né? União da mente. Então, a gente vai saber hoje o que é a mente, o que é o pensamento e o que é a consciência. Como a ideia é ajudar você a ter clareza mental, o que é clareza? Se tiver uma água com sujeira e você deixar ela em repouso, a água fica limpa e a sujeira decanta. É assim que a yoga da mente ensina você a fazer. Acalmar os pensamentos. Tá? Porque os pensamentos não são coisas que você tem que controlar, apagar, modificar. Isso é uma coisa importante para a gente revisar aqui. Os pensamentos, eles são fluxos de informação que vêm e vão. Eles passam. Você não precisa... o grande exercício da yoga da mente, e que eu também, antes de chegar nesse entendimento da yoga da mente, qual é a base da yoga da mente? É que tudo é criado de dentro para fora, mas que, na verdade, também nem existe esse dentro e nem o fora. Mas a gente fala assim, de dentro para fora, para ficar assim. Qual a diferença? Uma pessoa que acredita piamente no universo físico e que que o universo físico é a causa dos efeitos que ela está sofrendo. Por exemplo, ela está com medo de uma situação, de uma doença, por exemplo. Então, algo no físico está sendo a origem, né, a causa do efeito que é o medo que ela está sentindo. Então, o físico, quer dizer, o fora, está causando dificuldades dentro. É que esse dentro, quando a gente fala, a pessoa entende o dentro o quê? O corpo, tal. Na verdade, o corpo não é dentro também. O corpo também faz parte do universo físico. E quando a gente fala da realidade sendo criada de dentro para fora, é que a gente está partindo do pensamento. Ó, consciência, pensamento e mente. A gente vai entender isso. A partir daí que a realidade é criada. Então, tudo que você tem na sua vida, tudo que está acontecendo no seu universo, na sua realidade, é uma criação da mente, do pensamento e da consciência. Esses três princípios, somados, criam a sua realidade. E isso é um entendimento bem avançado, tá? É um entendimento bastante diferente do que as pessoas estão acostumadas. Viver com base na filosofia da yoga da mente é viver já com um nível avançado de conhecimento de como funciona a realidade. As pessoas não têm esse conhecimento. Porque se o método que as pessoas hoje adotam de buscar modificar a realidade física, resolver suas questões emocionais, as experiências que elas têm, quer dizer, se esse fosse a solução, então o mundo não teria nenhum problema. Então a gente hoje vive um mundo que está, como tem um autor que eu estudo bastante, da linha do Advaita Vedanta, fala assim, inclusive é um professor por exemplo, já ouviram falar do Deepak Chopra? Ele é o professor do Deepak Chopra na área do Vedanta, da linha védica. E é o meu professor também. Eu estudo online com ele. E o que ele fala é o seguinte,
Hoje, a sociedade, o mundo, vive uma religião comum. Todo mundo no planeta vive uma religião. Essa religião chama-se materialismo. Todo mundo hoje está focado e rezando na cartilha do materialismo, do universo físico. O universo físico é efeito, não é causa. Isso que eu estou falando aqui é muito importante. O universo observável, o universo físico, a realidade que você observa é efeito do pensamento, da consciência e da mente. Não é a causa. Então, eu não posso atuar no efeito, eu tenho que buscar a causa. Se eu modificar os elementos que estão por trás da criação da realidade, então eu modifico a realidade. Ok? Então, como é que funciona essa nova filosofia? Como é que você vai entendendo isso? Como é que você vai começando a mudar a sua mentalidade? É por isso que foram criados os 4 passos da Yoga da Mente, que é um treino inicial, básico. É claro que depois de agosto, setembro, outubro, e já entrando em novembro, com a prática da Yoga da Mente, porque a Yoga da Mente é nova. Mas nesses 3, 4 meses, os webinários eles foram evoluindo, eles foram alcançando outros entendimentos que quem seguir na sequência dos webinários vai acompanhar a evolução. Mas o básico são os 4 passos, eles sempre vão funcionar. E é importante você praticar isso, tá? Para que você perceba por você mesmo a mudança da sua realidade a partir de uma mudança de dentro, ok? Então, isso você tem que experimentar, não adianta eu falar aqui. Então, por isso que ler o material, assistir os webinários. Mas o que você pode mudar na sua vida? Tudo. Absolutamente tudo. Tudo. Saúde, finanças, relacionamentos, né, seu estado emocional, etc. Então, vamos seguir em frente. E uma coisa importante estamos vivendo o sentimento dos nossos pensamentos, ou seja, os sentimentos são consequência dos pensamentos, sempre no momento presente, no agora. O pensamento e o sentimento formam uma dupla, pensamento e sentimento estão interligados, né? Eu não posso ter uma coisa sem a outra. Até na aula passada a gente trabalhou isso, né? O que vem primeiro, pensamento e sentimento? O pensamento vem primeiro, o sentimento vem depois. Se eu quiser provocar um sentimento, eu vou ter que pensar em alguma coisa para poder criar esse sentimento. Então, os pensamentos sempre vêm primeiro. Existe um mal-entendido que é acreditar que nossa experiência é causada por qualquer coisa que não seja nossos pensamentos no momento. Nossos pensamentos no momento estão criando a nossa experiência, qualquer que seja. E também não perceber que nós realmente somos feitos das coisas que nós estamos tentando alcançar. Tudo aquilo que a gente está tentando buscar paz, buscar amor, segurança e felicidade, vamos resumir tudo isso daqui numa coisa só. Porque toda busca, ela se resume na busca da felicidade. Aqui, felicidade. Então, na verdade, nós já somos isso. E por isso que a pessoa não encontra, ela fica tentando encontrar a felicidade no bem material, ou no relacionamento, sempre em alguma coisa fora. Numa pessoa, numa coisa, no dinheiro, num objeto. Então, a felicidade é nata, é de dentro de você. E isso começa a virar de cabeça para baixo tudo que as pessoas estão acostumadas, né? Então, a yoga da mente, a gente inverte tudo. Porque esse é o correto. Quais são os 4 passos que estão bem explicados lá no livreto, no e-book? Então, vamos recordar aqui, porque tem gente nova na sala. Primeiro passo, perceba o estresse e pare de lutar contra o incômodo emocional. É você perceber, ao longo do dia, tudo que está causando dificuldade emocional, que tirou você da sua paz.
Alguém que deixou você com raiva, alguém que ameaçou você, ou uma notícia inesperada, alguma coisa que não deu certo, ok? Então, tudo aquilo, ou de repente o mal-estar que vem, tudo isso a gente chama de estresse. Estresse aqui significa qualquer situação que tirou você da sua paz. No momento que você percebeu o estresse, já pratica o segundo passo. Olhe para dentro e lembre-se de que seus sentimentos são sempre criados pelos seus pensamentos. Então, essa conscientização permanente. Então, alguém falou alguma coisa e você se sentiu ameaçado ou sentiu raiva. O que você tem que pensar? Essa prática, no segundo passo, ok, não tem nada a ver com a pessoa, não tem nada a ver com o que ela falou, não tem nada a ver com o que eu estou observando. Tem a ver como eu reagi. Quais são os pensamentos que acabaram de ser ativados? Quais são as memórias que vieram à tona e fizeram com que eu sentisse aquele resultado, tivesse aquela reação? Então, quando você tem esse nível de consciência, opa, então é algum pensamento que está causando isso. Então, você tira o foco daquela pessoa ou daquela situação. Então, no segundo passo, o objetivo sempre qual é? Desfocar. Porque os pensamentos, eles sempre vêm em vão. A gente precisa controlar pensamentos. Você não pode controlar pensamento. Não existe controle do pensamento. Para você controlar um pensamento é muito tarde, porque você já pensou ele. Como é que você vai controlar um pensamento que eu acabei de pensar? É tarde, acabei de pensar. Já foi. Então, não existe controle do pensamento. E o pensamento é só você desfocar dele e deixa ele fluir e não ter medo dele. É o que está explicado lá no livreto da Yoga da Mente, tá? Então, o segundo passo é lembrar, olha para dentro. Esse olhe para dentro é essa conscientização que eu estou falando aqui, tá? É só porque a gente chama o segundo passo, é olhe para dentro. E, de repente, a pessoa pode se confundir. Eu vou olhar dentro do corpo? Não, não é dentro do corpo. Porque o corpo não é dentro, o corpo é fora também. Através do corpo, você percebe sensações. Né? Não é isso que eu estou falando. Olhar para dentro aqui é só uma forma de tornar didático essa conscientização que você precisa ter do fato de que a sua experiência está sendo criada por pensamentos, e não por aquilo que você observa ou ouviu, ok? E logo depois você já vai para o terceiro passo. Esse é um passo que a gente precisa ter a prática dele para você entender. Não faça nada, apenas observe os pensamentos, os sentimentos, as sensações no corpo. O mais importante é que eu não faça nada, que é o que menos as pessoas entendem. Mas com a prática e com a persistência e com o aprofundamento na yoga da mente, você vai entender que a única coisa que está mantendo o seu estresse emocional é você, a sua mente, tentando fazer alguma coisa para cessar aquela reação. Se você começar a perceber, toda vez que me acontece tal coisa, o que eu tento fazer para amenizar, por exemplo, uma raiva, uma ansiedade, um medo? Você vai ver que você tem esses hábitos aí. A pessoa, por exemplo, quer emagrecer. Aí vem um determinado estresse, ela pega, vai comer, porque é alguma coisa que o comer é alguma coisa que acalma ela. Ou seja, o estresse provocou uma ação de comer algo, ou fumar, ou se distrair, ou dar uma volta, ou ter uma outra reação. Quer dizer, sempre tem alguma coisa que a pessoa está buscando fazer para se livrar de algum tipo de estresse. Quando acontece isso, quando você percebe, olha só, aqui essa dica, ela serve tanto para os colegas novos na sala, que já vão aprender a yoga da mente, e também para os colegas que já
são praticantes, que você pode já estar aprendendo aqui alguma pista, alguma dica avançada, que às vezes passa despercebido, eu já falei isso algumas vezes, tá? Mas às vezes passa despercebido esses pequenos detalhes. Então, por exemplo, toda vez que aconteceu alguma situação de estresse, o seu corpo reage. E você sempre está buscando fazer alguma coisa. Por exemplo, uma coisa que todo mundo tenta fazer quando sente estresse. Uma raiva, um medo, uma ansiedade, uma angústia, qualquer situação que tira você da sua paz. Sem você estar consciente, internamente, o que você está tentando fazer? Se livrar disso. Se livrar disso. O seu corpo está tentando se livrar disso. Você está tentando se livrar disso. Sim ou não? É que você não estava consciente, talvez, disso. Né? Sempre procurando fazer alguma coisa. E o que acontece quando você... Por isso que você tem que perceber, o que eu costumo fazer quando eu sinto tal coisa? Né? Porque o certo, qual é no terceiro passo? Não fazer nada. E se eu estou tentando fazer alguma coisa para tentar eliminar o meu estresse, é porque eu não entendi o segundo passo. Então, eu tenho que voltar para o segundo passo. Olha que interessante. Então, você vai para o terceiro passo, não faça nada, mas não estou conseguindo me livrar desse estresse e tal. Porque depois tem as práticas aqui, eu vou passar para os colegas novos aqui para você entender. Mas o que aconteceu? É que você não entendeu o segundo passo. O segundo passo está dizendo que é o seu pensamento. Porque você ainda está acreditando, se você está tentando fazer alguma coisa, no terceiro passo, é porque você ainda acredita que foi a situação do universo físico, alguma coisa lá fora, que está causando o seu estresse. Então, ainda não está claro que é o pensamento que está causando o estresse emocional. Entenderam a ideia? No momento que você, não fazendo nada, apenas se conscientizando, observando, você já vai caindo no quarto passo, que vai retornando ao equilíbrio. É como se a sujeira dentro do copo fosse assentando e você fosse tendo a sua mente clara, ok? A yoga da mente é interessante para o seu dia a dia, para você praticar em qualquer situação que você... Quem, por exemplo, trabalha, tem um emprego, ou tem um negócio próprio, não é fácil, porque ao longo do dia a gente acaba recebendo muitas notícias e muita coisa acontece. Então, eu estou adicionando o Yoga Tapping, que é uma ferramenta mais robusta, mas a partir do entendimento dos 4 passos da Yoga da mente. Vocês vão começar a perceber ao longo do tempo que quem já fez aulas comigo de tapping, ou EFT, o Neurotapping, que é uma versão, outra versão que é o Love Tapping, são várias modalidades. O Yoga Tapping é uma forma de acessar os pontos de energia com o entendimento dos 4 passos. Olha que interessante. Estão começando a perceber a ideia? Onde você vai ter um auxílio da liberação de energia circulando no corpo, que vai facilitar e vai acelerar esse terceiro passo aí. Tá? Eu sei que aqui a gente está fazendo uma aula básica, mas também atendendo os alunos avançados, que tem de tudo aqui na sala hoje. Deixa eu ver a pergunta da Ivone, então. É não fazer nada para resolver e não fazer nada para desviar a atenção também. Exatamente. Exatamente isso. Vamos em frente, vamos seguindo aqui para a gente chegar, então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho como é que funcionam esses 3 princípios, que são as engrenagens que estão por trás de toda a criação da realidade, mente, consciência e pensamento. Vamos definir. A energia inteligente de todas as coisas, manifestadas e não manifestadas. Vamos entender a mente como sendo, quando você observa qualquer coisa, ela é feita de átomos. O átomo é feito de energia. Essa energia aí, né, que está dentro de tudo e de todos, seria uma inteligência superior. Aqui eu estou definindo mente como uma inteligência. Essa energia inteligente
que permeia todos os seres vivos ou também formas inanimadas. Está aqui, coisas manifestadas e não manifestadas. E o pensamento? A capacidade de criar forma a partir da energia sem forma. A energia sem forma é a mente, né, a mente é a matéria-prima a partir da qual nós modelamos os pensamentos, as formas de pensamento. A consciência é a nossa capacidade de perceber que nós pensamos, é a capacidade de perceber as nossas experiências, é a capacidade de perceber as nossas emoções, é a capacidade de percepção, né? E também aqui, de observar o que nós pensamos como sendo nossa realidade no momento. Na verdade, olha o seguinte, aqui é tudo muito introdutório, é claro que a gente já passou por definições bem mais completas, mas para hoje, para quem está começando, essas são as definições básicas. Vamos entender agora como esses 3 elementos funcionam. Dá uma olhadinha aqui. Mundo sem forma, o mundo espiritual. A mente, ela cria permanentemente os pensamentos. A consciência anima o pensamento, porque se você tirar a consciência de um pensamento, ele não tem força nenhuma. E esse aqui é o elemento principal para você trabalhar, a consciência, tá? Porque a yoga da mente, a gente pode falar o seguinte, o que ela é? É o jogo da expansão da consciência, que esse é o papel de todo mundo aqui. Uma consciência muito baixa, a pessoa, então, virou um vegetal. Um vegetal é uma consciência muito pequena. Um animal vai melhorando, porque, assim, a consciência ainda está muito baixa, porque ele é apenas experiência. O único ser que realmente tem consciência de estar consciente é o ser humano no planeta. Só que muita gente não tem a consciência da sua própria consciência. E não tendo a consciência da sua própria consciência, a pessoa vive num nível ainda muito baixo de consciência, muito rasteiro, muito identificado com o universo físico. Por quê? Porque a identificação é com os pensamentos que estão criando a realidade. Porque a física quântica fala assim, ó, o pensamento, ele cria a realidade materializada. Ó, e a consciência animando o pensamento traz para você a experiência, ou positiva ou negativa, onde você sente as emoções, aqui no mundo da forma. Tá certo? Então, olha só. Toda vez que eu modelei e tive um determinado pensamento, esse pensamento, ele é eterno. Não adianta eu querer modificar ele. O que eu tenho que aprender é desfocar a minha consciência deste pensamento, voltar para esta base aqui, para a base da mente, e criar novos pensamentos. Aqueles pensamentos negativos, se eu tiro o foco dele e substituo a minha atenção, coloco a minha atenção por pensamentos mais interessantes, para aquilo que eu quero, ok? Porque a maioria das pessoas ficam pensando o tempo todo aquilo que elas não querem. Por isso que elas ficam com a carinha feia, assim, ó. Porque, na verdade, ela não está consciente desse mecanismo aqui, e ela vive com base na mente, no cérebro. E o cérebro é um mecanismo, é um servomecanismo que é para servir você, mas se você não sabe... Por isso que eu sempre recomendo aquele meu treinamento em DVDs, o Poder da Neuroplasticidade, porque ele pega os básicos mesmo, né? Sempre vou recomendar. Hoje, eu fiz o programa na rádio e dei bastante ênfase a essa ferramenta. Alguém escutou o programa na rádio hoje?
Deixa eu ver o que a Sol Serrano escreveu. Se tem uma dúvida, eu entendo o intelecto como uma instância próxima da sua definição de consciência, que ele se encaixa nessa estrutura. O intelecto não é o que a gente está falando aqui, tá? O intelecto, a consciência superior ao intelecto. Geralmente se define o intelecto como sendo as informações que você já tem, a memória. Então, são dados já armazenados, são conhecimentos que você já tem. E a gente aqui na Yoga da Mente, a gente está aprendendo a buscar conhecimento numa fonte superior. Então, é água limpa da fonte. E o que a gente chama, e o que as pessoas chamam de intelecto, é o cérebro tentando encontrar soluções nos bancos de memória. Isso é o que gera o estresse, porque o cérebro ele não tem a solução, porque você não é o cérebro, e a ideia da Yoga da Mente é desfocar você do corpo e você ter cada vez mais consciência das infinitas possibilidades. Então, a gente já está dentro do tema aqui das infinitas possibilidades, tá? E outra coisa, toda vez que você está muito intelectualizado, né, quanto mais a pessoa sabe, mais intelectual ela é, menos ela entende a Yoga da Mente. Porque aqui é uma volta para a origem. A gente volta para o lugar de onde eu volto a beber água limpa da fonte. Porque se aquilo que meu intelecto já sabe fosse a solução dos meus problemas, então eu já tinha resolvido. Porque o nosso cérebro, ele tem uma capacidade de processamento extraordinária, 100 milhões de instruções por segundo. Por que eu não encontro, então, a solução dos problemas aí? Eu vou dar um exemplo para você, ficar mais claro aqui. Você já deve ter passado por uma experiência de perder um documento ou uma chave, alguma coisa, esqueceu, não sabe onde deixou. Quando você tenta achar esse documento, essa chave, ali naquela tentativa, naquela desejo de descobrir onde que você deixou aquilo, você não encontra. Você só encontra quando você desiste. Ah, deixa para amanhã. Ah, deixa para lá. Quando você esfria a cabeça, vamos falar assim, é que vem um insight. Né? Vem um insight. Vem de dentro. Vem lá da mente, lá de cima. Vem a informação para você. Pá, tá aqui. Ah, estava nessa gaveta, não tinha percebido, não lembrava. E assim funciona também com um nome. Ah, puxa, não lembro o nome daquela pessoa, está na ponta da língua, mas eu não consigo lembrar agora. E enquanto você fica com essa tentativa de descobrir, é que você está tentando usar o intelecto. O intelecto não tem a resposta. E quando você desiste, plum, vem a inspiração, vem o insight, e aí você tem a resposta que você busca. Então, essa é a diferença do intelecto com a fonte superior de informação. Ficou claro? Ok? Vamos lá. Tem mais alguma outra pergunta aqui? No caso da Sol Serrano, faz assim, Sol. Tem outros webinários gravados lá no canal do YouTube que eu explico alguns webinários anteriores, por isso que precisa pegar do fio da meada, do começo, onde eu explico sobre fluxo livre de pensamento e também explico sobre o processo automático de pensamento e tal, mas você seguindo a nossa aula aqui, praticando o que a gente vai passar hoje, claro que aqui bem inicial ainda, mas seguindo nessa linha, você vai ter grandes resultados aí, tá? Então vamos lá, quem que escutou o programa de rádio hoje? O Tadeu, o que fazer quando se está com completo ódio de seus pensamentos e da sua mente? Qualquer dia estouro ela. Sinceramente, pois chega uma hora que cansa. O que fazer então, Tadeu? Faz o seguinte,
compra o kit, o poder da neuroplasticidade, porque é exatamente isso que a gente trabalha lá no kit, são 12 DVDs. Desculpa, eu tenho que falar com vocês do que, onde é que está a solução, porque não vai fazer num webinário de 1 hora a solução para o que você quer agora, claro. Eu vou te dar as pistas. E ali tem solução, porque ali você vai aprender o neurotapping para você tirar esse ódio que está aí. Vamos usar hoje o yoga tapping, que pode ajudar também, mas a título de demonstração hoje aqui. Maravilha? Claro que os colegas que já estão mais avançados no yoga da mente já vão ter mais resultado. Por isso que todo mundo que está começando hoje tem que ter o quê? Um interesse forte no seu desenvolvimento pessoal, persistência, né? E segue essa linha que vai dar muito certo. Aqui tem um monte de depoimento que se o pessoal for escrever aqui, vai ficar só a noite inteira escrevendo os resultados aqui. Maravilha, vamos em frente. E no programa de rádio hoje, né, eu falei bastante até sobre o poder da neuroplasticidade. Nossa, que ligou de gente, foi muito bom. Então vamos seguir em frente aqui com a nossa explicação, tá bom? Então esse é o mecanismo aqui, como funcionam os 3 princípios. Olha, vamos dar uma ideia aqui para você de como funciona o pensamento. Então, você teve um determinado pensamento que gerou um estresse. Ok. Ou ele já está lá, nos seus bancos de memória, eles ficam vindo. Aí você tenta, por exemplo, eu vou usar esse exemplo aqui para mostrar o que está acontecendo com o Tadeu, que escreveu aqui no chat agora há pouco. Aí ele pega, vê esse pensamento, tá? Ele não gosta. Ele odeia esse pensamento. Ele não aceita. Ele não quer. E aí ele embaralha mais ainda a coisa. Porque ele fica adicionando negatividade em cima de negatividade. E negativo atrai negativo. Aí isso ficou um pouco pior agora. E ele odeia mais ainda. O que vai acontecer? Agora virou uma confusão, que a única coisa que você pode ter é mais ódio. Só que quando você tem ódio da sua mente, do seu cérebro, do seu corpo, dos seus pensamentos, está tendo ódio de você. E isso é extremamente mortal, porque é uma energia muito nociva. Com a prática da yoga da mente, a gente faz com que aquele primeiro pensamento, logo que você percebeu o estresse, no primeiro passo, eu já começo a desfocar e volto no 4º passo para a página em branco. Página em branco é a mente divina. Ok? Então é isso que a gente faz. A gente começa de novo e fica em paz. Bom, vamos lá. Vamos falar sobre mente finita, mente consciência finita e pensamento finito. Deixa eu dar mais um toque. E vamos falar sobre mente infinita, consciência infinita e pensamento infinito. Vamos lá. Vamos entender o que é isso, o mundo finito e o mundo infinito. Para a gente entrar no tema de hoje aqui. Tudo bem? O que é a mente finita? Estélio, então, este deixa para lá é como se fosse o não fazer nada. É como se fosse o não fazer nada, né? Mas como deixa para lá de uma forma sem o conhecimento de tudo isso que você está aprendendo aqui, ele funciona? Funciona, mano.
depois volta e deixa para lá, de repente, deixa para lá, não precisava daquele documento mesmo, ele aparece. Funciona? Claro que sim. É mais ou menos isso, tá? Aqui acompanhando as aulas, é claro que o conhecimento vai acelerar os ganhos. O William está perguntando, não fazer nada seria aceitação? Também, mas aí a gente vai entrar numa... É por isso que lá no grupo da Yoga da Mente, do WhatsApp, a gente trabalha, por exemplo, essas questões, o que é aceitação, o que é permissão, o que é... Então, as palavrinhas, elas são meio traiçoeiras, né? Porque muita gente vai entender aceitação, eu tenho que aceitar a situação. Então, não vamos entrar, é mais ou menos isso, viu, William? Só não vamos entrar em profundidade aqui para a gente não perder o fio da meada aqui da nossa explicação, tá bom? Vamos lá. De onde vem, então, os insights, o conhecimento que você está buscando para todas as áreas da sua vida? Você está buscando conhecimento para ganhar mais dinheiro, para ter mais saúde, para ter mais amor, relacionamentos amorosos, familiares, sucesso no trabalho, não é? Você está querendo saber como fazer isso tudo, não é? E toda vez que você fica buscando fora de você, não encontra. Não vai encontrar mesmo. E é aí que está o ponto. Então, vamos entender aqui, por exemplo, vamos começar pelo infinito. O que é a mente infinita? É a mente divina. O que é a consciência infinita? É a consciência divina. O que é o pensamento infinito? É o pensamento divino. Quando a gente fala de mente infinita, consciência infinita e pensamento infinito, é como se fosse a trindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vou fazer um workshop no dia 9 de dezembro, que vai ser uma tarde inteira, vai ser das 4 às 6 da tarde. Vai ser uma aula com lousa, com câmeras, vai ser ao vivo, com interação com vocês, onde nós vamos entrar, inclusive já está aberta a inscrição, a arte de pensar grande, tá? A arte de pensar grande é você aprender, né? Vou falar um pouquinho do workshop que já está aberta lá a página para inscrição. Quando você tem que caminhar sempre no sentido do infinito, de Deus. Vamos falar assim, o que é a mente infinita? É Deus, ok? Falando uma linguagem para ficar mais claro para você. Mas não é um Deus coisificado, ou seja, não é uma coisa que está aí separada de você. Quando a gente fala de mente infinita, consciência infinita e pensamento infinito, seriam as três qualidades de Deus aqui. Na primeira, mente infinita seria a qualidade da onipotência, consciência infinita seria a qualidade da onisciência, e o pensamento infinito seria a qualidade da onipresença. A trindade está explicadinha aqui. Quanto mais você buscar em direção ao infinito, é lá que estão as informações que você quer, que você precisa. A única busca que você tem que ter na vida é a busca de Deus, vamos falar assim, vamos simplificar. Buscar Deus. Deus sendo entendido aqui como essa fonte de conhecimento, essa fonte de sabedoria, energia, fonte de criação, de tudo e de todos. O seu desejo, todos os seus desejos, vamos falar uma coisa importante. Todo mundo tem desejos. Todo mundo tem desejo, porque desejo é a nossa essência do ser humano. O ser finito. Ó, a mente finita, a consciência finita e o pensamento finito são o que você vive hoje, aqui, esse universo aqui. Você tem uma mente finita, pensamentos finitos, que são os pensamentos que já estão armazenados na sua base de dados aí. E você tem
uma consciência finita. A maioria das pessoas está assim. Então, o jogo na expansão da consciência. Então, aqui eu tenho o ser finito, é o ser humano. A minha consciência tem que expandir daqui para o ser infinito. Ser finito, ser infinito. O ser infinito, que tem essas três qualidades, da mente, consciência e pensamento infinitos, é o que a gente chama de Deus. As pessoas falam Deus, mas não sabem direito o que é Deus. E também Deus é uma coisa que você nunca vai saber o que é. Nunca. Você pode ter uma experiência. Você pode ter esses insights. Mas saber, não vai saber. Porque qualquer tentativa de explicar Deus através de palavras, quem está fazendo isso é o ser finito, não é o infinito. Que interessante, né? Existe, parece que, um isolamento do infinito para o finito. Mas é esta separação que a gente, através da yoga da mente mais avançada, a gente vai quebrando. E você vai percebendo que eu vou avançar lá no workshop do dia 9 de dezembro, eu vou avançar para esse caminho, tá? A arte de pensar grande, se eu tenho que caminhar cada vez mais para o ser infinito que eu sou, ok? Então, quanto mais eu caminhar para o ser infinito, mais eu tenho que aprender a pensar grande. Porque o pensamento pequeno e limitado está aqui. É o ser finito. São pensamentos limitados, finitos. E já acabou. Eu preciso agora buscar, porque o pensamento infinito, o que é? É a minha capacidade de pensar. Não é o pensamento ainda, é antes de pensar. Mente infinita é a fonte dos pensamentos. Pensamento infinito é a minha capacidade de pensar. E a consciência infinita... Olha, vamos imaginar, como é que seria a consciência infinita, o pensamento infinito, o pensamento de Deus, o pensamento infinito? É o pensamento que cria instantaneamente tudo. Criou o universo através do pensamento infinito. Não é? Então, buscar sempre essa comunhão, o seu interesse sempre voltado, por exemplo, na yoga da mente, aconteceu, tem uma situação, um desejo porque nós somos desejo nós temos desejo de tudo quanto é lado, é desejo de se alimentar, de beber água, de ter sucesso, de ter felicidade, desejo de mais dinheiro, de ter sucesso na carreira, de sexo, alimentação, é desejo. O ser humano é desejo permanente. Mas o ser humano, o ser finito, ok? Finito. E qualquer desejo aqui, para você alcançar e fazer com que ele se materialize, ele tem que vir, o preenchimento tem que vir desse ser infinito. Então, quando você desfoca lá nos 4 passos, você começa a desfocar do pensamento estressante, do estresse. O que é o estresse? É o pensamento finito que está causando estresse. Você vai desfocando dele e no 4º passo, você está abraçando esse infinito, que é quando você está em paz. E vem os insights. Dali vem as respostas. Você recebe simplesmente. Você não está ali tenso, querendo resolver, querendo... Então, é simplesmente um estado natural de ser, onde simplesmente você recebe os insights. Por exemplo, alguém que canaliza, escreve livros, gênios que pintam um quadro, desenvolve fórmulas, não sei o quê. A genialidade vem da onde? Deste ser infinito, quando você aprende, então, a harmonizar esses dois aqui, e se tornar um. Então, no 4º passo da yoga da mente, você já está praticando
esse acesso ao campo de infinitas possibilidades. Porque tem aluno, inclusive, eu acho engraçado, por isso que eu resolvi fazer esse tema hoje aqui. Ele chega para mim e fala assim, eu queria saber onde que está esse campo das infinitas possibilidades. Você pode me explicar? Tá, estou explicando aqui na aula. Tem a aula inteirinha aqui para explicar. Tá? Então, quando eu, olha só, no primeiro passo da yoga da mente, percebi o estresse? Ok, então eu vou para o segundo passo. Segundo passo, olho para dentro. Esse olhar para dentro é como se você estivesse olhando, se interessando e buscando quem? Ou o quê? Responde aqui para mim. Ó, vocês acabaram de ter explicação aqui agora. O segundo passo, eu já vou colocar meu olhar. Ó, vamos falar numa linguagem que vocês vão entender. Eu estou olhando aqui, alguma coisa gerou estresse. Legal, primeiro passo. Segundo passo, olho para dentro. Olho para dentro significa o quê? Dentro da explicação que eu dei aqui agora. O que você busca? Uma linguagem simples. Vou escrever. O segundo passo é olhar para dentro. Ninguém acertou? Tá, mas vamos falar numa linguagem mais simples, ó. Pronto. Ficou mais fácil agora entender? Esse olhar para dentro é sempre o interesse de buscar a fonte. Olha só. Não é ficar buscando, porque quem está iniciando na yoga da mente tem a tendência. Claudemar, registros acásticos. Não, não tem nada a ver com isso aí, não. Não vamos confundir isso aqui, não. Não, infinitas possibilidades não tem nada a ver com isso, não. Infinitas possibilidades é o divino, a fonte de tudo, é onde tudo começa, é um nada. Mas você acessa isso todo dia, a consciência infinita. Quando você está em sono profundo, você está acessando esse campo. Você está acessando esse campo. Não tem nada de registro lá, nada registrado. É onde você vai para o estado zero. Não me interessa registro nenhum, eu quero buscar a fonte, quero beber água na fonte de novo e começar de novo o processo. Vou buscar registro acástico, nem sei onde que está isso. Não entra nessa loucura, não. Já deixa os seus próprios pensamentos aí que já estão confusos. Vamos buscar ultrapassar todo e qualquer intermediário e acessar uma fonte infinita de sabedoria. É essa busca que vocês têm que ter o tempo todo. O interesse, o seu interesse, sempre é o interesse pelo divino. Quanto mais você se identificar com o divino, mais você se identifica com o quê? A perfeição. Quanto mais você está no finito, mais você está identificado com a imperfeição, com os problemas. Essa é a busca sempre permanente. Até o ponto que você começa a viver a maior parte do tempo nesse estado permanente de graça. Conforme você vai limpando, você vai ficando no estado de graça. Por isso, por exemplo, a prática da gratidão é super importante. Gratidão, o que é? Viver em estado de graça. Né? A gratidão é muito profunda, muito profunda. A gente pode fazer um dia só sobre a aula de gratidão aqui, se vocês quiserem, por exemplo, práticas diárias que vão levar você cada vez mais nessa identificação com o seu lado divino e infinito. Estão entendendo aqui a ideia do que é esse campo de infinitas possibilidades, que também é falado na física quântica, na ciência em geral? A yoga da mente já é para ajudar você a alcançar isso, tá? Então é só continuar, persistir.
Ok? Vamos em frente. O divino é essência? Também é, você pode chamar de essência, sim. Deixa eu ver se passou alguma pergunta aqui que eu não vi, ok? Maravilha. Então, vamos seguir em frente. Bacana. Então, a Silvia está falando que as explicações estão claras, legal. Dúvida sobre o limpar. O limpar é praticar os 4 passos e pegar aquele estresse que você teve e praticando os 4 passos e vai limpando. Ok? Então, vamos agora para um pouquinho do Yoga Tapping, para a gente não esticar muito a aula de hoje. Isso aqui eu vou fazer em uma outra aula, não vai dar para a gente esticar hoje aqui. Mas já lembrando aqui os 4 passos, ok? Que a gente já falou. A metáfora do oceano é bem legal. Na hora que você estiver praticando os 4 passos, quando você detectar um pensamento estressante, é como se você tivesse a sua consciência, você aqui, está identificado com a superfície do oceano. É como se você estivesse no meio dessas ondas, sendo jogado para lá e para cá, para lá e para cá. Quando você mergulha um pouco e observa as ondas de uma certa distância, né, a sua consciência expande. O que é isso? Significa que já é o segundo passo. Eu dei uma mergulhada e já estou enxergando os pensamentos, é o segundo passo. Olho para dentro e de dentro para fora eu estou enxergando o estresse que eu estava passando. Me torno o observador, né? De que existem pensamentos aí que estão vindo agora, que está dizendo que aquela pessoa é isso, é aquilo, que de repente eu não sei se eu vou conseguir pagar minha conta, se eu não conseguir vai sujar meu nome. Olha os pensamentos, olha o estresse. Quando você mergulha um pouquinho e começa a observar isso, a sua consciência já expandiu um pouco, você já está no segundo passo, desce para o terceiro passo, é como se você tivesse mergulhado um pouco mais, observa numa distância maior, você no terceiro passo, de não fazer nada, só observar, é esse cara aqui, ó, essa consciência aqui. Sua consciência expandiu mais ainda. E conforme eu vou descendo mais, eu vou tomando consciência de quem? Da mente divina, olha só. Porque no fundo do oceano está tudo calmo, tranquilo, tem muita vida, muita solução, muito colorido aqui, e tem paz. E eu já nem lembro mais das ondas. Entendeu? Aqui, ó, os pensamentos, a consciência e a mente. Os 3 princípios e os 4 passos. Se você lembrar sempre desta metáfora do oceano, é bem importante na hora de praticar a yoga da mente. Os 4 passos, tá bom? Isso daqui, eu não vou entrar aqui, porque senão vai tomar muito tempo, mas está nos primeiros webinários, a posição do observador, que é uma forma de você se exteriorizar e enxergar, você enxergando o pensamento, até identificar o seu pensamento com algum objeto. Isso daqui está melhor explicado nos primeiros webinários. Tá? Falando rapidamente aqui assim, então você vai pegar um determinado pensamento, isso aqui você faz lá no terceiro passo. Você pega um determinado pensamento que está te incomodando, joga ele para sua frente. Se você não tiver dificuldade de ancorar ele, ancora num objeto qualquer. Imagina que aquele objeto é o pensamento. Olha ele com bastante atenção. Mas aí você se joga para trás, como se você estivesse pegando, vamos dizer, o seu espírito, a sua consciência, e olhando você de fora, olhando esse corpo que está olhando esse pensamento. Aqui, ó. Então, você vai observar você mesmo olhando o pensamento. Você vai observar você mesmo olhando o pensamento.
E tem que segurar firme aqui, porque você tem a tendência de sempre voltar para o corpo, sempre voltar para o corpo, sempre voltar para o corpo. Então você tem que segurar aqui. À medida que você vai fazendo esse exercício, a força e o impacto emocional desse pensamento vai desaparecendo. Aqui é um pouquinho de física quântica aplicada. Isso daqui é muito bom. Agora, o Yoga Tapping, ele é uma ferramenta um pouco mais robusta que até acelera isso daqui, mas aí é uma coisa ou outra, tá? Então vamos fazer um pouquinho do Yoga Tapping. O Yoga Tapping, para quem não conhece, você viu aqui, o Yoga Tapping usa os 3 princípios aqui como base. Os pontinhos de energia que a gente vai aprender a acessar rapidinho, eu vou explicar, vou ensinar para vocês já já, o topo da cabeça, do ponto do terceiro olho, início da sobrancelha, lado do olho, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, pontinho da clavícula e esse pontinho do karatê, é o que a gente vai usar hoje aqui na demonstração, tá bom? E aqui é uma escala de consciência. Então, eu vou pedir para vocês o seguinte. No começo da nossa aulinha aqui, eu pedi para vocês pensarem numa situação que parece que não tem saída. E vocês digitaram o número 4. Parece que está bloqueada. Parece que não tem evolução, você não encontra saídas. Traz essa situação e vê qual bonequinho que você mais se identifica aqui. Se é o bonequinho roxo, o vermelho, o verde. Aqui você já estaria tranquilo, tá? Aqui você já começa a ver saídas. Aqui você está no controle da situação e aqui você se sente muito seguro, segurança. Então, geralmente, de frente para uma situação que parece que não tem saída, geralmente você se sente muito esmagado, não consegue enxergar nada. Então, ó, nível de energia, a energia ela cresce aqui, ó, nesse sentido, tá? Para cá. Então, o nível de energia é muito baixo. Ó, energia vai de 0, menos 10, e de 0 a mais 10. Emoções positivas, uma zona neutra, emoções negativas. Atitudes negativas, atitudes positivas. Olha só, a consciência focada em pensamentos cria a atitude, ou estado emocional, né, e a atitude que é o comportamento da pessoa. Bom, vamos lá. Tenta localizar, se quiser escrever aqui no chat, qual que é o bonequinho que você mais se identifica? Se é o roxo, o vermelho ou o verde? Ok, traz bem forte essa situação. Se é uma situação geral, genérica, ou se é uma situação específica. Muito bom. Vamos fazer o exercício aqui, vocês vão me acompanhando. Vamos ver os pontinhos de energia, tá? Para quem já sabe, é fácil. Esse aqui é o ponto do karatê. Vou fazer bem básico aqui para quem está novo aqui na aula. Bate assim no pontinho aqui. Ó. Conforme lá o desenho da bonequinha. Pode ser esse lado também, tá? Esse aqui é o ponto como se você estivesse dando um golpe de karatê. Ok? Topo da cabeça, ó. Topo da cabeça, um ponto. Ponto do terceiro olho. Pode ser um dedo. Pode ser 2 dedos. Início da sobrancelha. Pode ser esse lado, pode ser esse lado. Aqui, ó, lado do olho, pode ser esse lado aqui, ou esse, ou pode ser os dois. Lado do olho, embaixo do olho, tem um ossinho aqui, pode ser esse lado, pode ser esse daqui. Embaixo do nariz, embaixo do lábio inferior, essa parte baixa. E aqui, ó, esse ponto da clavícula aqui, ou esse ponto aqui. Tá bom? Vamos usar esses pontos aqui, para essa demonstração. Tudo bem? Vamos repetir? Todo mundo? Ó, aqui,
aqui, vai seguindo aí comigo. Senta aí com as costas retas na cadeira. Agora é a hora de beber um gole de água, hidratar o corpo, porque a energia circula, né, pelos meridianos de energia do corpo e circula através da água. Ó. Então, quando eu estou batendo nesses pontos, eu estou liberando energia positiva. São os mesmos pontos de acupuntura. Então, aqui nesse pontinho e nesse pontinho. E quando a gente fizer essa rodada aqui, o que a gente faz? A gente sempre fecha aqui, ó. Tá bom? Três vezes aqui. Então, vamos começar. Eu vou falando umas frases e batendo nos pontos e vocês vão repetindo aí. Ok? Então, vamos lá. Então, agora você vai trazer aquela situação que você não vê saída, você vê um bloqueio, vê o bonequinho que você se encontra, está aí do seu lado, ó. Tá o slide aí. E você vai repetir comigo assim, ó. Aqui, batendo nesse ponto aqui, tá? Mesmo que eu não encontro saídas para o meu problema, mesmo que esteja obscurecido a solução do meu problema, mesmo que eu não saiba como resolver o meu problema, mesmo assim, eu me aceito profunda e completamente. Vamos lá? Mesmo que eu não tenha soluções para o meu problema, eu me aceito profunda e completamente. De novo, mesmo que eu não encontre soluções para o meu problema, eu escolho me abrir para novas opções. Eu escolho acessar o campo das infinitas possibilidades. Então, vamos lá. Esse problema, você vai bater aqui no pontinho superior aqui, esse problema, eu não sei como resolver esse problema, parece um bloqueio enorme. Eu estou com a minha atenção focada em pensamentos finitos. Eu não sei como desfocar a minha atenção para a mente infinita. Eu sei que a solução encontra-se na mente de Deus. Mas a minha atenção não consegue desfocar do problema. Eu estou preso na minha mente finita. É muito estresse. Eu não consigo desviar a minha consciência para o campo das infinitas possibilidades. Eu sei que isso é importante para que eu enxergue outras opções, outras soluções. Mas no momento não estou conseguindo. Mas eu me abro agora para essa possibilidade. Eu escolho me abrir para o campo das infinitas possibilidades, da mente infinita, da mente divina. Então agora vamos respirar um pouco. Então faz assim, ó. Escreve aqui
A Luzia escreveu: quase nunca bebo água. Tem que beber bastante água, tá? Porque a energia circula nos... Quanto mais água, melhor. Vê aqui agora, vocês respondem aqui para mim. Onde você estava, qual o bonequinho que você estava e como é que você está agora. Vamos lá. Escreve aqui. Eu estava no boneco tal e fui para tal. Ou ainda continuo lá, não sei o que aconteceu. Vamos ver o que aconteceu com vocês aqui. Todos os pontos ficaram quentes, pode ter uma série de reações. Escreve só a cor do bonequinho que é mais fácil. Não precisa dar esse número, não precisa dessa precisão toda, não. Verde para o cinza, legal. Vermelho para o verde. Vermelho para o amarelo. Não, de onde você estava para onde você foi, né? Porque se você escrever, por exemplo, só o verde, não sei onde você estava antes. Para a gente ver o quanto que você evoluiu aqui. Roxo para o vermelho. Vermelho para o cinza. Se você foi do vermelho para o cinza, você já teve uma grande liberação, tá? Vermelho para o branco. Vermelho para o cinza, vermelho para o cinza. Continuo no verde. Quando uma pessoa está estacionada, ela não sai do lugar, é porque ainda ela não está conseguindo trazer ainda toda a emoção. Por exemplo, ou também não conseguiu definir com clareza o problema. Às vezes o problema está muito genérico. Aí você bate nos pontos. Nesse caso, é melhor você tirar, então, o estresse. Bater nos pontinhos e tirar o estresse. Ok. Maravilha. Claro que aqui é uma demonstração muito genérica, né? Uma demonstração do Yoga Tapping. Vamos seguir, então. Quando dá tontura, é normal, porque você está... Às vezes está sem comer também, né? Precisa estar bem alimentado para fazer esse tipo de exercício. E às vezes tem que fazer várias rodadas, não é uma só. Então vamos seguir mais um pouco, tá? Vamos lá. Mesmo que eu ainda não encontre soluções para o meu problema, mesmo que eu me sinta aprisionado nessa questão, eu escolho agora me abrir para outras possibilidades. Eu agora escolho encontrar soluções, abrir a minha mente. Eu escolho desfocar. Eu não sei como isso vai acontecer, mas eu sei que eu quero isso. Então vamos lá. Eu quero encontrar soluções. Eu preciso achar novos caminhos. Eu quero receber inspiração. Eu sei que a mente de Deus nunca falha. Todas as soluções encontram-se no campo da mente infinita. E eu quero me harmonizar com essa mente. Eu quero entrar em comunhão com essa energia. É isso que eu quero. Por mais que eu não saiba como fazer isso, eu tenho um desejo ardente para encontrar as soluções. Eu me abro para que as soluções apareçam. As soluções já existem. As respostas já existem. A única coisa que eu quero é receber essas soluções. Eu sei que eu tenho direito a essas respostas, essas saídas. São novas alternativas que eu quero. Eu me abro para isso. Eu agora me encontro aberto para esta nova realidade, ou outras realidades. Eu não preciso saber tudo na vida. Toda vez que eu preciso, eu posso recorrer a esta fonte infinita de sabedoria, que lá no fundo sou eu mesmo. Porque eu sou divino
E estou aqui para me lembrar disso. Mas, às vezes, me encontro tão atarefado e tão envolvido com o universo físico, com os meus afazeres. São muitas exigências no dia a dia, muitos problemas e preocupações que me roubam a atenção. E eu acabo esquecendo que eu sou divino e que tudo que eu preciso já se encontra nesse campo, nesta sabedoria, neste ser infinito, com o qual agora eu escolho me harmonizar. Eu escolho me tornar um com o Criador Supremo. Eu quero isso como sendo o meu maior desejo na vida. É me harmonizar com a fonte suprema de sabedoria, de energia e de saúde e de soluções. E eu sou muito grato por isso. Eu agradeço por toda essa sabedoria e possibilidades que estão à minha disposição. Então, vamos respirar. Você pode respirar mais vezes, se você quiser, tá? Então, vamos ver o que aconteceu aí com a turma. Tem que fazer, tá? Não adianta só olhar. Quem ficou só olhando não teve ganho nenhum, tá? Você tem que praticar. E aí, o que aconteceu aqui? De verde para o amarelo, tem gente que já deu um salto quântico, né? Foi do verde para o amarelo. Deixa eu ver o que o Tadeu. Parece que essa aula foi para mim. Legal, Tadeu, legal, parabéns. A Silvia, amei, professor. O Alan, tá no mais 10, parabéns, Alan. Deixa eu ver. Você já é bom, porque significa que está saindo carga, né? Do cinza para o branco. Nossa, tem gente que já está lá em cima aqui no positivo. Cinza para o amarelo, roxo para o verde, né? Cinza. Quem ainda não chegou, pelo menos no cinza, depois revê o replay dessa aula e faz mais rodadas, tá? Porque às vezes você está aqui, às vezes com fome, não está tão focado aqui, às vezes ficou tarde, está cansado do trabalho. Tem que fazer isso com bem centrado, né? Verde para o bege. Deixa eu ver a Sol Serrano, o que ela escreveu. Ela escreveu, me sinto agora no equilíbrio, não quero perder. O que é que ela escreveu? É que é muita coisa que o pessoal escreve, aí eu... Então vamos lá, o Jefferson, não paro de bocejar, é bom, porque está saindo carga, né? Meu corpo está em chamas, olho lacrimejando, bocejando muito. Muito bom. Então, está saindo coisa aí pesada, viu, Malu? Muito bom, deu até sono, então, maravilha. Se deu sono é porque aliviou, porque a tensão, o corpo fica tenso, porque tem muita atenção do problema, né? Agora, quando alivia, o corpo relaxa. O professor não conhecia, achei sensacional, vou praticar e divulgar sempre. Me sinto em paz, lacrimejando muito, já conhecia, mas a energia é muito bom. Então, gente, na verdade, o Claudemar, me senti mais leve, amarelo para amarelo claro, para amarelo escuro, principalmente na respiração. Nossa, o pessoal teve grandes ganhos aqui, parabéns, tá? Então, gente, ó, o Yoga Tap é a primeira vez que eu estou mostrando aqui, por quê? Eu precisava deixar a turma
a ferramenta da Yoga Tapping trazer esse conhecimento que está lá no canal do YouTube, aprofundar um pouco mais em toda essa teoria. Porque usar o tapping... Ó, quem é aluno meu antigo, por exemplo, a Ivone é aluna antiga, já fez sessões comigo, não foi isso, Ivone? Você fez sessões individuais comigo também. Quem mais? E os colegas aqui, o Samir, né, o pessoal que está aqui, a Alzira, a turma aqui, que já vem praticando tanto o yoga da mente, como também o tapping em outras versões. Agora, quando você junta o conhecimento do yoga da mente e usa no yoga tapping, gente, olha, eu consigo aí, nessa junção, trabalhar uma liberação num nível muito superior, uma liberação de cargas, porque a gente vai para um lado espiritual muito profundo, né? É que aqui foi uma demonstração muito leve, porque o tapping tradicional, que eu também recomendo, por exemplo, no Poder da Neuroplasticidade, você tem o básico, você vai começar a aprender tudo isso lá nos vídeos, né? O Yoga Tapping é mais avançado, é para quem já vem praticando o yoga da mente. Então, eu já consigo entrar, por exemplo, em questões de como você trabalhar cada vez mais a sua conexão do seu eu finito com o seu eu infinito e quebrando na base, a base de todos os medos. Mas você precisa ter esse conhecimento teórico que a gente já vem desenvolvendo na yoga da mente para que o yoga tapping possa ser apresentado. Vocês estão entendendo aqui a ideia? Quem já praticou o tapping no começo, vocês já lembram que o tapping tradicional, o EFT, tudo trabalha liberações de pontuais, né, de cargas emocionais, situações preocupantes, estressantes. É bom, sim. Só que aqui eu estou mostrando para vocês algo muito superior. Quem é que percebeu isso? Quem que já me acompanha desde o tapping tradicional, das primeiras aulas, até do neuroplasticidade, e percebeu uma mudança, inclusive, na fala aqui, porque na fala aqui, nas frases, eu já consigo colocar toda a filosofia da yoga da mente sendo integrada, olha só, com uma parte física de liberação de energia, quer dizer, o resultado é muito rápido, né? Então, não tem o que você não consiga resolver. Qualquer questão, seja doença, seja questões financeiras, etc. Né? A Lúcia falou, nossa, sem palavras. A Lúcia, ela sempre acompanhou, então ela sabe que ela está, né, ela é uma boa opinião, a opinião da Lúcia, né, por exemplo, que já vem me acompanhando já de longa data aí, né? Isso, a Laura falou, percebi sim a fala, né? A Zilda também, que já teve em workshops comigo, presenciais e tal. Esse é diferente do outro, exatamente. Tenho dificuldade em falar as frases, é porque aí tem a prática. Logo, logo, eu vou lançar os DVDs do Yoga Tapping, que aí vocês vão ter esse material mais robusto para trabalhar, certo? Para vocês usarem, aprenderem e tal. O que eu recomendo para os colegas aqui, para todos vocês, sem exceção, é começar do básico, né? Começar do básico. Deixa eu ver aqui. E aqui, ó, o poder da neuroplasticidade, deixa eu falar rapidinho, por quê? Porque isso vai ajudar muito vocês aí, que estão começando, ou mesmo aqueles ainda que não entram. Aqui você vai ter o básico do tapping, várias modalidades do tapping sendo aplicadas para você tirar estresse mesmo. Sabe aquela limpeza mais robusta do chão mesmo, que você tem que passar o escovão, tirar aquelas raivas, tirar aquelas emoções mais enraizadas? Então, esse material vai ajudar para você nisso. Neuroplasticidade tem a ver com como é que o cérebro cria os circuitos neurais, né, as redes neurais. Entender isso muda tudo, né? Porque não importa. A neuroplasticidade é uma descoberta da neurociência que mostra como é que o seu cérebro está prontinho para uma nova programação. Como é que foi programado o que você é hoje e como que você pode desprogramar.
E aí tem a ferramenta do neurotapping, tem várias ferramentas que você pode se auto-aplicar. E você vai entender, por exemplo, o papel do diálogo interior, essas vozes que você fala ao longo do dia, essas conversas que você tem com você mesmo, né? E vai te ajudar em todas as áreas da vida. Atingir objetivos, mudança de crenças, atitude positiva, eliminar negatividade, por aí vai. Aumentar o seu QI. E eu organizei ele em 3 volumes, cada volume com 4 DVDs. Cada DVD acompanhando, ajudando em uma área específica da vida, tá? Então, o volume... Agora nós estamos com uma promoção que é Black Friday. Essa semana está tendo um super descontão lá e dividindo no cartão, hein? Até 10, acho que 12. Essa semana está até 12 vezes sem juros no cartão. Você pode comprar o kit completo. 4, 5, 6, 7, 8, que aqui é eliminando pensamentos e sentimentos negativos, desprogramando atitudes negativas, criando sua autoconversa positiva. Aqui é a utilização do tapping forte mesmo, para todas essas ações aqui, tá? Neurociência da gratidão, esse aqui é muito forte, tá? O DVD 8, tá aqui, ó. Esta é a chave para fechar o treinamento com chave de ouro, a ciência da gratidão. Como a neurociência explica a transformação na química do seu cérebro e no seu sistema nervoso. Ao longo da vida, as pessoas vão formando inconscientemente redes neurais e lamúria, reclamação e lamentação, focando sempre nas coisas que não estão dando certo. Neste módulo, você aprenderá como desfazer essas redes e como criar as redes e conexões neurais positivas da gratidão. É muito forte isso, muito forte. Estou falando de um aqui, né? Olha quanto material tem aqui. No volume 3, programando o seu sucesso, desprogramando frustrações, sobre medos, autoconfiança, muita coisa. Tem as fichas de exercícios, tá? Você pode fazer o download, pode comprar o kit. Olha só, esse conjunto de 999 com desconto, esta semana você compra 3 volumes, mais o Energia do Dinheiro. Ao invés de você pagar 1.199, você vai pagar os 999 por toda a coleção. Toda a coleção. A Energia do Dinheiro vem toda a metafísica do dinheiro. São 4 DVDs com 4 horas cada um. Toda a metafísica do dinheiro e da prosperidade. Então, essa semana, o tal da Black Friday, que você compra todo esse kit por R$1.000, né? R$1.000, tá bom? E ainda parcela no cartão. Anota o telefone, ó, para vocês não perderem essa promoção. Esse 0800, liga lá, fala com as meninas, fala que você escutou aqui no webinário, tá? E aí tá o fechamento da nossa aula hoje. Ó, quem gostaria de fazer parte do grupo do WhatsApp, manda uma mensagem para mim, mas tem que mandar com a instrução que eu vou passar para você aqui, ó. 98182-4526, tá aí, ó. Esse é o WhatsApp, tá? 98182-4526. Manda uma mensagem para mim, fala que você estava no webinário, que você tem interesse em fazer parte do grupo do WhatsApp, que é um grupo que a gente interage ali o dia inteiro, tira dúvidas, né? Compartilha conhecimentos. Fala o teu nome, sua profissão, nome completo, tá? Que você esteve na aula de hoje, que você gostaria de fazer parte. E aí eu faço algumas perguntas para ver realmente o nível de interesse da pessoa, e aí autorizo a sua entrada ou não. Autorizando a entrada, eu te mando um áudiozinho com toda a instrução de como fazer parte do grupo, como se apresentar para o pessoal do grupo, e as regrinhas, né, lá do nosso grupo, que ele é focado 100%. Não é um grupo que tem poluição de
mensagens aleatórias, a gente não permite isso. Então, para não poluir, né, o celular da pessoa, e para ele saber que está num grupo focado na yoga da mente para ele aprender a descobrir cada vez mais a sua grandeza e aplicar as técnicas e tudo mais. Então, você vai estar num grupo muito sério de pessoas que estão muito focadas e tendo muitos resultados. Pessoal, quem já faz parte do Yoga da Mente, recomenda para os colegas novos aqui da nossa sala, só para animar a turma aqui que está chegando. Dá uma nota de 0 a 10, o quanto que tem feito de bom para você na sua vida, a Yoga da Mente e a participação. Olha só. Olha, tem gente que não escreve nem 10, escreve 1000, 1.000.000 aqui. A Alzira pôs um monte de... Então, olha só. Então, gente, vamos encerrar nossa aula. Era para encerrar 9 e pouquinho, já são 9h40. Agradecer muito aqui a presença de vocês. E a gente, semana que vem, continua com outro tema aí. E já bateu quase 100 pessoas hoje aqui, tá muito bom. E a gente manda amanhã aí o link do replay para vocês revisarem a aula, estudar com mais calma, tá bom? Então, um grande abraço, boa noite a todos, e vamos nos falando lá no grupo do Zap, e vamos nos preparar para a aula da semana que vem. Mas rever o replay, esse replay é importante. Abração, tchau.